Bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai focar num capítulo-chave, Romear, ou Romanos, capítulo 4. Isso aí. Um capítulo denso, né? Bastante. E nossa ideia é explorar a justificação pela fé, olhando para o grande exemplo de Abraão, o Abraão. Certo. Vamos usar uma análise específica com aquela visão mais da Bíblia hebraica, sabe? Usando termos como Yal. E os conceitos, né? Emuna para fé, Tzedakah para justiça, a Torá. Exato. A missão é entender como a emuná de Abraão virou um modelo da Tzedakah, da justiça, e como isso amarra com o finalzinho do capítulo 3. Bom, vamos desenrolar isso. Vamos lá. Começando ali nos versículos 1 a 8. A fonte que a gente está usando já lança a pergunta, né? Abraão foi justificado pelas obras, as mitzvot, ou pela fé, a emuná? Pois é. E a resposta que a fonte traz, direto da Escritura, é clara. Abraão creu em Iá, e isso lhe foi creditado como Tzedakah, justiça, que a fonte explora. Não é um pagamento por serviço prestado, sabe? É um dom, um favor que não merecemos. Tipo um presente. Isso, um presente. A fonte faz um contraste forte. Tem quem confia nas obras, no que faz. Aquele que trabalha, né? Sim, e tem quem simplesmente crê naquele que justifica o ímpio. Essa confiança, essa emuná, que vale como Tzedakah. Interessante. E a análise até lembra o Salmo 32, com o rei Davi falando da felicidade que é ter o pecado perdoado, sem ter feito por merecer, né? Faz sentido. Então, a base é a fé. Mas aí nos versículos 9 a 12, a coisa fica bem interessante como a fonte aponta. Assim, a questão do tempo. Quando ele foi considerado justo? Isso. O argumento temporal. A fonte bate muito na tecla que ele foi declarado justo antes da Brit Milá, da circuncisão. É a cronologia de Gênesis, né? A justiça vem no capítulo 15, a ordem da circuncisão só lá no 17. Exatamente. E essa condição dele antes da circuncisão, a tal da acrobusépia no grego, a circuncisão, como a fonte interpreta isso? Então, aqui tem um ponto bem particular dessa análise. Não é só sobre não-judeus, os gentios. Ah, não. A fonte sugere que pode incluir também aqueles de Israel que se afastaram da aliança, sabe? Tipo a família idólatra de onde Abraão saiu ou até... As tribos dispersas, Efraim... Exato. A fonte conecta com essa ideia das duas casas, Efraim e Eudá. Então, a acrobusépia poderia abranger esses que estão retornando... Nossa, isso amplia bastante o cenário. Amplia. Porque aí, nessa visão, Abrão se torna pai pela fé, tanto dos Yaldim, ligados a Brit Milá, quanto desses que estavam na incircuncisão, na dispersão, mas voltam pela fé. Então, a justificação pela fé vale para todo mundo que crê, independente do sinal externo. Basicamente assim. A Brit Milá vira um selo, um sinal de uma fé que já existia e já tinha sido aceita por Yahvé. Não é a causa da justiça. Entendi. É um selo posterior. Ok, faz sentido dentro dessa linha. Seguindo então para a parte final, 13 a 25. A grande promessa, né? Ser herdeiro do mundo. A fonte diz que isso também veio pela justiça da fé, não por seguir a Torá. Sim. O raciocínio apresentado é, se a herança viesse pela Torá, pela lei, a fé seria meio inútil e a promessa seria cancelada. Por quê? Porque a Torá, como o próprio Shaul, Paulo, argumenta, acaba mostrando onde a gente falha, né? Ela expõe a transgressão. Ah, claro. Então a promessa tinha que vir por outro caminho. Precisava vir pela fé, para ser pela graça, pelo favor imerecido. Assim, ela estaria garantida para toda a descendência, toda a zera de Abraham. E aí a fonte conecta de novo com as duas casas. Isso, Eudá e Efraim, unidas nele como pai da fé. Reforça essa ideia de uma descendência ampla, unida pela fé. E a fé do próprio Abrão é descrita de um jeito bem forte, né? Muito forte. A fonte ressalta isso. Ele creu contra a esperança. Quer dizer, olhando para a situação real, ele velho, Sara estéril. Humanamente impossível. Mas ele confiou. Totalmente, sem duvidar do poder de Elial.
de cumprir o que prometeu. Uma fé robusta mesmo. E o ponto final que a fonte amarra é que isso não é só história antiga. Não mesmo. É aqui e agora. A mesma lógica, a mesma justiça é creditada hoje para quem crê naquele que ressuscitou Yahshua, o Messias. A ressurreição como chave. Fundamental. A análise termina ligando tudo a Yahshua, entregue pelas nossas falhas, ressuscitado para nossa justificação. A ressurreição seria o selo final de Yahweh. O carimbo divino de que o sacrifício foi aceito e o caminho da fé está aberto. Exato, validando tudo. Então, resumindo o que a gente viu nessa análise específica, Avraham é o grande modelo da justificação que vem só pela fé, pela emuná. Puramente pela fé. E esse princípio todo encontra seu ápice, sua confirmação final, na morte e especialmente na ressurreição de Yahshua. Perfeito. Essa é a leitura central da fonte. E para a gente pensar um pouco mais, né, fica uma reflexão interessante dessa análise. Qual seria? Se a fé essencial de Avraham, aquela que o justificou diante de Yahweh, veio antes dos sinais externos da aliança, como a Brit Mila, Certo. como será que essa diferença, sabe, entre a fé que está no coração e as expressões externas dela, como isso pode ajudar a gente a pensar sobre identidade espiritual, sobre pertencimento hoje em dia? Boa pergunta. É algo para se pensar mesmo. Essa distinção entre essência e forma, fé e ritual. O que vem primeiro, o que valida o quê? Exatamente. Deixa essa questão no ar para o nosso ouvinte refletir. Vale a pena a reflexão.